Alô, amigos do Maranhão, estamos iniciando mais uma edição do Agora Maranhão. E você já sabe, né? Para interagir com o programa, nós temos o telefone que fica à sua disposição durante todo o programa, também o WhatsApp, a internet, estamos aqui online. Você pode participar, você pode ajudar a levar ao ar este programa. Se você tem alguma denúncia, alguma reivindicação, algum protesto, você pode entrar em contato com o nosso programa. Sempre nesse horário, né, de segunda a sexta-feira, entre 12h30 e 13h30, nós estamos aqui, sempre ao vivo. Daqui a pouquinho, o presidente do Sindicato dos Jornalistas, Douglas Cunha, que vai falar sobre uma luta da categoria, a equiparação salarial entre todos os estados, é um piso nacional, melhor dizendo, que a gente tem, o Piauí tem um piso inferior ao do Maranhão, o Paraná tem um piso superior ao do Maranhão. Então a gente tem uma disparidade aí entre os salários pagos aos jornalistas, né? Isso acaba causando transtornos. Também sobre a denúncia que os jornalistas do Paraná fizeram contra o Poder Judiciário, né, os salários dos meritíssimos juízes e a retaliação, a represália. Mas o Supremo decidiu, através da ministra, de que os juízes não vão poder julgar essas ações. Juízes entraram com ações em várias regiões do estado e fizeram os jornalistas ficarem como um biruta, né, rodando de carro para comparecer às audiências, e foi impossível comparecer em todas as audiências. Realmente uma armadilha para os profissionais. E ainda vamos falar com o presidente sobre as mortes, os assassinatos registrados contra jornalistas no exercício da profissão. O Brasil ocupa aí a terceira posição, o que é péssimo. Um último levantamento que foi feito aí, o Brasil aparece na terceira posição em assassinato de profissionais da comunicação. Eu vou chamar Carlos Pires, já no início do programa, que é nosso parceiro, Carlos Pires, que tem dado uma ótima assessoria a você que deseja comprar o seu imóvel. A propósito de imóvel, o presidente do sindicato também é assessor da Cresce, e nós estamos tentando agendar aí uma vinda do presidente do Cresce, né, aqui no programa para falarmos sobre o Minha Casa Minha Vida. Estamos tentando acertar aí para amanhã uma entrevista com a ajuda do presidente aí, do nosso queridíssimo jornalista Douglas Cunha. Meus amigos, para você comprar um imóvel com uma assessoria, com um bom preço, para você que vai levar a sua família para uma região da cidade, você precisa ter um estudo, ter uma assessoria, preço bom, juro acessível e um imóvel que vai lhe satisfazer, que vai satisfazer as necessidades da sua família. Então você deve procurar alguém que vai lhe dar essa assistência do começo até o total fechamento do negócio. Carlos Pires e o recado que está no ar. Em 2016, nós temos o compromisso de lhe apresentar a sua casa duplex de condomínio fechado. Condomínio Portal do Araçagi. Casas duplex com conforto e segurança para você e sua família. 3 quartos, sendo 2 suítes, toda no fino acabamento e com espaço para área de lazer privativa. 3 opções de projeto para você executar o melhor no seu quintal. A GDR Reconstruções, junto com a Carlos Pires Imobiliária, pensam e planejam pensando no conforto e segurança da sua família. Chegou a hora de você fazer a maior conquista da sua vida, a casa própria. 2016, de braços abertos para a sua conquista. Carlos Pires Imobiliário, nosso compromisso é com a sua conquista. Muito bem, nós vamos iniciar agora a nossa entrevista com Douglas Cunha, presidente do Sindicato dos Jornalistas. 47 anos como profissional, atuando na área policial. 41 anos de imparcial. Um imparcial que é tradicionalíssimo aqui
no estado do Maranhão. Presidente, muito obrigado pela presença do senhor aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Obrigado por estar aqui. Vamos começar falando desse árduo setor aí do jornalismo, que é o policial, né? A violência. O senhor que tem essa experiência, presidente, de 47 anos, né? O que mudou de lá para cá, de quando o senhor iniciou o trabalho como jornalista, né? Ainda bem jovem, não que não esteja jovem ainda, né? Porque está bem, mas o que mudou em relação aos dias de hoje? Olha, a mudança aconteceu na cidade. A cidade cresceu. São Luís era uma cidade pequena há 40 anos atrás. E desenvolveu bastante. Só que cresceu em bolsões de miséria. Você vê, temos aqui a cidade operária, é um núcleo residencial com mais de 50 invasões no seu entorno. A mesma coisa a região do Anjo da Guarda. Então, bolsões de miséria, onde as pessoas que tiveram oportunidade, logicamente, a maioria envereda para o mundo do crime. Isso fez crescer a violência da cidade. Essa violência é proporcional. A cidade cresceu. Então, São Luís não era tão violenta como hoje. Não. Nós tínhamos aqui, eram 3, 4 delegacias. Hoje temos um número enorme e a violência continua crescendo. A violência continua e a luta para conter essa violência tem vários setores que têm que trabalhar nesse sentido. Tem que mudar hábitos, costumes, trabalhar a educação principalmente, né? E já na reta final, a polícia, quando chega para a polícia agir, está faltando uma coisa que se chama inteligência. Né? A inteligência preventiva, né? Para que a polícia chegue ao criminoso antes do crime. A polícia está só correndo atrás. Aconteceu o crime, aí é que vai atrás. Em alguns casos, ocorre da polícia chegar antes, né? Isso aí nós temos a SEIC, alguns grupos especiais da polícia militar que estão fazendo esse trabalho. Mas não é o suficiente para que tenhamos um índice de criminalidade reduzido com esse trabalho. Agora, presidente, o senhor entende que o investimento na inteligência acaba dando um melhor resultado do que simplesmente a presença da polícia, né? A polícia presente, ela acaba muitas vezes não conseguindo estar presente em todos os lugares e não consegue conter a violência. A inteligência é o caminho? Investir na investigação? É o caminho. É a investigação que antecipe-se ao crime. Vamos citar, por exemplo, os crimes do novo cangaço, que são as pessoas que estão aí assaltando os bancos, arrombando os bancos e tal. Esse aí precisa ter inteligência preventiva. Ter um trabalho de inteligência que se antecipe ao criminoso. Em outros casos, não. Porque, por exemplo, um homicídio de bar, um crime de rua, essa coisa toda e tal, a presença da polícia fardada ali, armada e tal, ela inibe. Inibe esse crime que podemos chamar de crimes urbanos. Mas esses outros crimes mais sofisticados, é necessária a inteligência. Agora, a droga também tem sido uma das principais responsáveis para o crescimento da violência? Sem dúvida, sem dúvida. Até 2009, São Luís era uma cidade pacatíssima. Mas com o advento, com a chegada do crack em São Luís, então houve esse boom no aumento da criminalidade em crimes de pequeno porte, de pequenos valores. Você vê, o cara vai assaltar o ônibus, vai pegar R$50, R$60, R$80 e tal. É só para comprar droga. É só para comprar droga. Tomar um celular, ele não sabe nem o valor, celular de R$2.000, R$3.000, R$4.000, R$5.000, ele vem por qualquer R$100, R$50, porque ele só quer comprar droga, ele não quer para outra coisa. Agora, ainda dentro dessa questão aí do jornalismo policial, há uma insegurança maior em relação a outras áreas do jornalismo, na visão do senhor? O senhor que sempre atua nessa área? O profissional dessa área corre mais risco pelo fato de estar ali sempre, né, noticiando atos de bandidagem, de bandidos? Hoje o risco é maior. O risco é maior em função dessa modalidade de crime que é o tráfico de drogas. O traficante ele não quer ser incomodado. Quando ele vê que o jornalista está incomodando, ele passa a ameaçá-lo. Nós temos poucos registros desses casos aqui em São Luís, porque os nossos jornalistas não se envolvem
depois ele já pega o caso depois que chega na polícia, né? Não então, vão na investigação. Não né? na investigação, porque hoje, para se exercer um jornalismo investigativo aqui, é realmente uma atitude de risco. Uma atitude de risco. E por falar em risco, a gente vê pouca proteção, né, aos profissionais de imprensa, aos jornalistas, né? A gente tem algumas instituições, eu sei da luta do senhor frente ao sindicato, mas assim mesmo é uma categoria que não tem os cuidados necessários, né? A gente não vê por parte de instituições um olhar diferenciado em relação a essa atividade jornalística. Na verdade, o jornalista, ele é que tem que ter os seus cuidados. Não tem condição da polícia botar um policial ao lado do jornalista. Não tem, essa condição não existe. Então ele tem que ter os cuidados, não se expor, né? Não ficar frequentando ambientes... Andar dentro da ética. Dentro da ética. Ele se comportando assim, ele reduz muito o risco, porque não criando motivos, né? Não há razão para... Não é que o cara tenha que se intimidar e deixar de fazer o seu trabalho, não. Para fazer com cautela, com cuidado, com responsabilidade, para que ele não venha ele próprio sofrer consequências violentas. A gente observa que muitos atos de violência contra profissionais, isso não só aqui no Nordeste, mas em todo o Brasil, ocorre às vezes por extorsão, por achaque. Esse é um problema sério. Hoje blogs, hoje a gente teve essa abertura com a internet. Então, como fiscalizar isso também, né, presidente? Porque o caminho do achaque, da extorsão, acaba levando também à violência. Concorda? Concordo. E também o envolvimento dos blogueiros com grupos políticos. Né? Então, começa a defender grupos aqui e ataca o outro grupo, então isso aí vem causando esses problemas. Né? O jornalista profissional ele tem um cuidado em tratar com esse assunto. Ele tem o seu grupo, aí ele tem um grupo que o contratou, que ele presta serviço, mas ele procura fazer... Às vezes o próprio grupo também tem uma linha editorial de forma proporcional. Que o profissional tem que seguir, né? Mas ele tem que ter habilidade para lidar com isso. Isso aqui eu não posso fazer porque eu estou transgredindo a lei e tal. Em função disso, o Sindicato de Jornalistas está organizando um seminário que deve ocorrer agora no começo de agosto, né, destinado exatamente a tratar desse assunto. Certo. As transgressões, os crimes praticados por jornalistas no exercício da profissão. Nós teremos três palestras voltadas para isso. Será no dia 3 e 4 de agosto, né, lá no auditório da Casa do Trabalhador. Nós estamos ultimando para começar... As inscrições já estão abertas? Não? Ainda não, porque nós estamos ainda em organização. Mas logo estarão abertas e nós queremos, inclusive, chamar para que participe exatamente, além dos jornalistas profissionais, os estudantes de comunicação, estudantes de direito, os blogueiros, de um modo geral, são convidados a participar desse seminário, porque vai ser uma utilidade muito grande para eles. Tem algum palestrante já confirmado ou vocês estão pensando ainda? Nós temos ainda os palestrantes, alguns já confirmados e outros estão sendo ainda, mas vamos divulgar posteriormente. Tá certo. Presidente, em relação a esse episódio que aconteceu no meu estado, lá do Paraná, jornalistas da Gazeta do Povo, que é um grande jornal de lá, né, que é ligado inclusive ao grupo da Rede Globo, lá, do grupo que gera imagem e som da Rede Globo, são afiliados da Rede Globo, e esse jornal é um braço desse grupo. Os juízes acabaram retalhando os jornalistas pelo fato de eles serem divulgados lá os salários, os ganhos dos juízes. Como é que o senhor recebeu essa notícia aqui no Maranhão? Eu recebi com uma certa surpresa que crime esses jornalistas cometeram em divulgar o salário. Eu ganho o salário que eu mereço. Se eu acho ruim alguém divulgar o meu salário, então alguma coisa de podre está acontecendo nessa história. Né? E essa retaliação é um abuso de poder exacerbado. Exacerbado. Isso é coisa para o Conselho Nacional de Justiça apurar e ver como é que é isso aí. Porque fizeram uma coisa absurda de marcar audiências em lugares distantes um do outro, exatamente para criar problema. Quer dizer, eu não sou onipresente para me estar aqui em São Luís agora e logo na mesma hora estar em Timon. Então, criaram aquilo ali para embaraçar, para criar problema, para depois ter algum motivo para decretar a prisão de qualquer jornalista por desobediência. Né? Então, é uma coisa armada, feia, vergonhosa,
para um estado do nível... Merece todo o repúdio, né? O repúdio, isso do Paraná. Presidente, por falar em salários, há uma luta aí para um salário nacional dos jornalistas, porque é uma disparidade. No Paraná a gente tem um piso de um valor, aqui no Maranhão outro, no Pernambuco outro, no Piauí aqui é diferente, Piauí tem um piso menor do que o do Maranhão, Piauí é R$ 1.720, aqui é R$ 2.433. É possível haver essa equiparação aí? É uma luta da Federação Nacional. Nós temos duas lutas que estão se desenvolvendo. Essa aí está um pouco parada ainda, porque nós temos uma outra luta que é a validação, a revalidação do diploma. Porque houve um juiz aí que com uma canetada, ele tirou o valor do diploma, o curso superior passou a não valer nada. Qualquer cidadão do povo querendo ser jornalista pode ser. Isso aí vai ter que ser revertido. E o curso, o cara passa 5 anos na faculdade para o curso não ter valor. Então isso aí está já tramitando, já tem um projeto de lei que está tramitando e que vai ser julgado. Mas está demorando, né, presidente, para definir essa situação. Né? Você está vendo, essa evolução, essa revolução doida que está acontecendo no mundo político, está prejudicando a gente, porque a Câmara se acumulou com uma porção de processos, tem o parente Cunha lá... E o senhor acredita que cai essa decisão da Justiça? Cai, com certeza. Nós vamos ter, ela ela vai ser invalidada através de um projeto de lei que vai validar a profissão. E a própria FENAGE? A FENAGE está com essa luta. Está nessa luta. Esse projeto tem a iniciativa da FENAGE? Da FENAGE, com apoio de todos os sindicatos jornalistas do Brasil. O senhor está à frente do sindicato aqui há quanto tempo? Há 3 anos. E foi reeleito? São 2 ou 4? Eu cumpri um mandato tampão, que o presidente, na época, em 2013, morreu. Faleceu. Eu era o vice, assumi e fui eleito para um mandato. Em 2018 terminou o mandato, outro presidente será eleito para ocupar o mandato. Presidente, para a gente encerrar aqui, eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação sobre a atuação dos jornalistas aqui no estado do Maranhão. Como é que o senhor sente em relação... Eu sei que o senhor viaja, já esteve em vários estados, participou de vários congressos. A nossa atuação aqui deixa muito a desejar, nós estamos vivendo um nível bom de jornalismo, o que mudou com a internet, aqui se valoriza muito. Em alguns estados a gente não tem os blogs tão fortes como nós temos aqui no Maranhão, por exemplo. Aqui se dá muito valor, inclusive o próprio governador Flávio Dino valoriza muito as redes sociais. Né? Isso parte muitas vezes até dos executivos, né? Dos homens públicos. Como é que o senhor avalia toda essa situação? Olha, nós temos um jornalismo de bom nível aqui no Maranhão. Temos bons jornalistas blogueiros e temos blogueiros que estão atrapalhando a profissão. Monta um blog e começa a bater em todo mundo. Pessoas que não estão preparadas para o exercício da comunicação e ficam extorquindo, que ficam chantageando, ficam atacando as pessoas de qualquer maneira e tal. A gente está querendo ver se a gente reduz esses índices através desse seminário que a gente está organizando, que nós vamos chamar os blogueiros para participar. Nós não queremos dizer, não, você tem que deixar de ser blogueiro, né? E nada disso não. Mas que ele faça um serviço mais qualificado, com mais qualidade, com mais bem preparado. Que tenha cuidado, né? Tenha preparado e que saiba os crimes que ele está cometendo. Porque tem muita gente que comete o crime sem saber que é crime. O que ele está fazendo é um crime. Exatamente. Ele está fazendo, ele está com um cidadão, ele não sabe. Depois que ele pega a bombada na justiça, é que ele, eu não sabia. E hoje está mais fácil para a condenação na área da internet. Já foi mais difícil, mais complicado. Não, hoje tem inclusive órgãos da polícia que investigam os crimes cibernéticos. Né? Porque a internet é uma coisa assim, vai para o mundo todo, fica registrado. Né? Você falou de uma pessoa ali, publicou... Eu passo uma mensagem para uma pessoa insultando, ele está documentado. Está documentado. Eu estou com o WhatsApp dele, está registrado. O WhatsApp vale como prova. Vale como prova, sim, senhor. Como prova. É uma coisa muito séria, as pessoas não levam isso a sério, ficam pensando que é fácil fazer comunicação, porque o blog tem liberdade, tudo isso, de fazer o que ele não tem patrão, ele faz o que ele quer, mas ele tem que ter uma responsabilidade civil. E aí vem a responsabilidade civil e criminal. Isso é que é a nossa preocupação no sindicato. Nós não queremos ver os colegas e os que estão no mundo da comunicação sofrerem determinadas punições, né,
por desconhecimento que estão fazendo. Agora, né, presidente Douglas, tem o lado bom. O lado bom da gente ter toda a liberdade de expressão. Agora, os exageros eles precisam ser contidos. Então, esse seminário realmente pode ajudar nessa questão. O objetivo é esse. Eu sempre digo o seguinte: liberdade de expressão tem limite. Tem limite. Bom senso, não. Você ter bom senso, ser sensato, isso não tem limite. E aí uma coisa se completa com a outra, né? Minha liberdade de expressão vai até onde minha sensatez me permite. Então, porque todo o abuso, ele tem que ser condenado, né? O abuso do policial, o abuso de um advogado, o abuso de um médico, o abuso de autoridade. E o jornalista, às vezes, a gente sabe disso, né, presidente? A pessoa tem um blog, ou escreve para um jornal, tem um programa de televisão, ela se sente no direito ali de, olha, não, eu sou jornalista, eu vou aqui dar... Tem alguns colegas que imaginam que pelo fato de serem jornalistas, a gente pode fazer tudo o que quiser. Na carteiraça e sair, fazer né? o que quiser. Não, isso não existe. Não existe. Tem que ser comedido. É um profissional com muitas responsabilidades, tá vendo? Com muitas responsabilidades. E é difícil seguir nesse equilíbrio, né? O jornalista ele tem muitas responsabilidades. E isso ele tem que ter consciência dessas responsabilidades para não fazer besteira. Presidente, quero agradecer a presença do senhor aqui. Algo que o senhor deseja colocar aqui em relação ao que nós tratamos? É só avisar os colegas jornalistas que fiquem atentos que quando o sindicato vai... Eu quero que o senhor volte aqui um pouco antes do no seminário nós vamos falar, mas posso até trazer os colegas que estão participando na organização, o doutor Carlos Nina, né, o Antônio Nelson, né, são jornalistas. O Carlos Nina é o juiz aposentado, com uma experiência muito grande, e é jornalista profissional há muitos anos. O Antônio Nelson a mesma coisa, ele lida muito com a área de publicidade, de marketing e tal, e que eles dois são os maiores responsáveis pela organização desse seminário. Parabéns pelo trabalho, presidente. Eu lhe agradeço muito a oportunidade. E eu sei que você vai nos ajudar a falarmos aí do Minha Casa Minha Vida, né? Tá, com certeza. Nos ajude aí nessa entrevista aí. Olha, nós vamos para um intervalo, daqui a pouco os motivos do incêndio naquele prédio no final de semana que nós mostramos aqui. Hein? E as últimas notícias na área policial. A gente volta daqui a pouco, o Estado Só. Foi bem. Muito bem, eu estava voltando aqui ao passado na Rede Meio Norte, conversando aqui com o presidente, e eu me lembro quando eu estive aqui, né, há cerca de 25 anos, o Imparcial, né, a importância que sempre teve esse jornal, o Imparcial. E essa história é muito bacana, né? Como profissional, aqui, meu caro Boni, participei da fundação da Rede Meio Norte, na época TV Timon, que era lá em Timon. Nós tínhamos que subir um morro lá, eu e o falecido Donizete, e nós implantamos o primeiro programa jornalístico ali na região de Timon, focado também em Teresina. É um programa que era focado também em Teresina, em função das cidades, né, de Timon e Teresina serem unidas, não vamos falar separadas, né, unidas pelo rio Parnaíba. E logo depois tive o privilégio de vir aqui para a TV Difusora, onde implantamos também o primeiro programa nesse estilo, um programa de variedades. E quis o destino que depois de 30 anos eu viesse para cá para implantar aqui, né, para fundar aqui a TV Meio Norte Maranhão. Ao lado do Leonardo Oliveira, chegamos os dois aqui, aí o Mário, né? Então, a primeira aparição, a primeira participação em rede, tudo isso nós tivemos o privilégio. Então, é uma história que nós temos que levar em consideração, né? Participei da fundação da TV Timon, hoje Rede Meio Norte, lá em Timon. Hoje ela é sediada em Teresina, mas o transmissor continua em Timon. Aí viemos aqui para a rádio, para a Difusora, que era afiliada ao SBT, até hoje afiliada ao SBT.
E agora nesse retorno para a fundação, para o início das atividades da Rede Meio Norte Maranhão, que está no ar já há 2 anos, né? Então, me sinto privilegiado, bastante privilegiado. É uma história que ninguém apaga. Tem gente que deseja apagar, mas né, jamais. Essa história ninguém conseguirá apagar. Um assalto à agência do Banco Bradesco em Anajatuba, Maranhão, a 130 quilômetros de São Luís, na região da Baixada Maranhense. Terminou com um dos suspeitos mortos em confronto com a Polícia Militar. O caso aconteceu às 2h30 desta terça-feira. A agência, localizada no centro da cidade, foi explodida pelos ladrões. Olha só, eles não perdoam, né? Ao todo, segundo informações de testemunhas e da PM, 8 homens participaram da ação criminosa usando 4 motocicletas e armados com fuzis, né, armas calibre 12 e 40. Os bandidos tentaram levar uma quantia e ainda essa quantia não foi revelada. Após a explosão, policiais militares da cidade solicitaram reforços das companhias independentes de Itapecuru e outros municípios vizinhos. Os suspeitos fugiram em direção ao povoado Afoga, o que, segundo os sargentos Henrique Sanches, da PM, Henrique Sanches, ambos da PM, informaram em entrevista que isso facilitou que eles fossem interceptados num caminho sem saída. É bom quando a polícia tem êxito, né? Em confronto, alguns dos bandidos ficaram feridos e ainda assim conseguiram fugir do local. E um foi morto, identificado como Jefferson Luan Sampaio da Cruz, natural de Pedro II, Piauí. Nenhum morador ficou ferido durante as perseguições. A Polícia Militar realiza buscas pelos suspeitos. Até às 7h20, ao menos um dos suspeitos ainda não identificado foi detido, mas a participação será investigada. A polícia ele alegou que foi feito refém pela quadrilha. 3 motocicletas e uma pistola calibre 12 e a outra 40 foram apreendidas pela polícia. De acordo com o Sindicato dos Bancários do Maranhão, em 2016 já foram registrados 25 casos de arrombamentos a bancos, incluindo a explosões de agências bancárias. Somada à ocorrência desta terça-feira, já são 26 casos, incluindo assaltos e saidinhas bancárias. Que barbaridade. Meus amigos, foi importante passar essa informação, trazida aqui pela produtora Rafaela, para falarmos dessa insegurança. A agência do Santander, que fica aqui no Renascença, ao lado do Shopping Tropical, onde temos ali a agência do Banco do Brasil, também o Banco Itaú, nós temos uma concentração de agências. O Santander, aqui do Renascença, já foi assaltado pelo menos 3 vezes de fechar as portas. De vez em quando eu chego ali, eu fico impressionado, né? Cartaz ali, estamos com problemas técnicos. Você vai investigar e vê que foi assalto. A facilidade. Nós estamos numa área central, uma das áreas mais ricas de São Luís, é conhecida como a Avenida Paulista, aqui de São Luís, onde há uma concentração de escritórios empresariais. Nós temos aqui o Planta Tower, o Office Tower, Planta Tower, onde nós ficamos instalados aqui, né? A TV Meio Norte fica aqui no último andar do Planta Tower. Temos o Office Tower e tantos outros edifícios comerciais, empresariais. E o Santander, ali com os bandidos entrando à luz do dia, a gente já foi assaltada à luz do dia. E eles explodem mesmo. E eu fico imaginando o risco que a gente corre. Você vai lá com o seu cartãozinho, de vez em quando, fazer um saque, verificar o saldo, fazer uma transação e, de repente, você pode ser surpreendido com uma explosão, surpreendido por bandidos. Hein? 26 explosões, eu nunca vi isso. 26 explosões de caixas e agências bancárias do estado do Maranhão. E os funcionários, os bancários, já pararam para pensar? Meu caro telespectador, você já parou para pensar?
Você que tem um colega bancário, um parente bancário, ou você que é bancário, o risco. Tivemos um aumento desse risco de morte dos profissionais dessa área. Olha, o comunicado aqui que a CAEMA passa, e é importante a gente colocar aos ludovicenses. A capital terá abastecimento d'água interrompido na manhã desta quarta-feira, amanhã, portanto, para a realização de serviço de manutenção no sistema Italuís. A informação é da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, a CAEMA. Segundo a CAEMA, será realizada a execução de serviços de manutenção nas instalações elétricas e mecânicas da Italuís a partir das 18 horas. O sistema Italuís capta água do rio Itapicuru a 56 quilômetros da capital maranhense e é responsável pelo abastecimento dos bairros Alemanha, João Paulo, Filipinho, Vinhais, Recanto dos Vinhais, Renascença, São Francisco, Ponta do Farol, Maranhão Novo, Ipaze, Coafuma, Vila Palmeira, Coroadinho, Ivan Saldanha, Vicente Fialho, parte do Anil, Vila Itamar, parte do Calhau, Coebe, Sacavém, área do Itaquibacanga, Angelim, Bequimão e Coama. De acordo com a CAEMA, o abastecimento será estabelecido ao término da manutenção. Tá aí. Uma cena triste, essa cena aí. Coloca novamente essa cena aí. Gente, a mulher com um balde. E às vezes nós temos aí aquelas cenas também com as senhoras levando a água aí na lata, a lata d'água na cabeça. A impressão que se tem é que essa cena foi registrada na África, nos Emirados Árabes, na periferia dos países dos Emirados Árabes. Nós estamos em uma ilha, nós estamos cercados por água, temos rios perenes aqui, rios importantes. E você veja, a água que é captada está a 56 quilômetros. Olha o custo que isso gera ao consumidor. A água poderia ser bem mais em conta. Nós não temos o devido abastecimento. Mais de 50% da população não tem acesso à água potável. Isso é uma incompetência do poder público. Incompetência total do poder público. E essa incompetência se arrasta há anos. Temos problemas d'água em São José de Ribamar, enfim, em todo o estado do Maranhão. Aí você fala, não, mas em alguns municípios esse serviço é privatizado. A Odebrecht Ambiental é quem administra. Problemas enormes, horríveis. Falta d'água, abastecimento precário. Aí você vem para CAEMA. Municípios que são abastecidos pela CAEMA. Problemas sérios. Falta d'água. Um laudo técnico apontará a causa do incêndio que ocorreu no domingo em um apartamento localizado na Avenida dos Holandeses, no bairro Olho d'Água, em São Luís. Deverá ser conhecida em até 30 dias essa causa, né? Segundo o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Célio Roberto, a equipe de bombeiros já descartou a possibilidade de vazamento de gás nas dependências do apartamento, pois o incêndio não começou na cozinha. Ainda conforme o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, medidas serão tomadas para que seja resolvido o problema causado pelo limite de altura dos portões do condomínio. Tá aí. Um outro problema que nós enfrentamos, olha, você que mora em arranha-céu, né? Você que mora naquele prédião que está arranhando o céu, que está lá nas nuvens, né? Edifícios aí, você que mora no 20º, 18º, 22º andar. Você sabia, isso eu falo com convicção, porque eu já produzi inúmeras reportagens nesse setor, que... E esse problema não é só aqui do Maranhão, não. O Corpo de Bombeiros das grandes cidades, essa corporação, ela não tem condições de combater o incêndio a partir do 5º, 6º andar, por falta de equipamentos adequados, por falta de escadas. Por exemplo, se pegar fogo no 20º andar,
Acho que o Corpo de Bombeiros consegue chegar lá. É impedido para chegar por dentro do prédio, tem que chegar por fora. Você acha que vai conseguir? Vai ter que enfrentar a escada, vai ter que enfrentar a área interna do prédio, porque não consegue combater o incêndio no 15º andar, no 12º andar, no 20º andar. Isso é um problema sério, é enfrentado em todas as grandes cidades. Cidades que têm grandes edifícios. Pouca gente sabe disso. Vamos para o intervalo e nós voltamos com a sequência do programa. Até já. Estamos de volta com o Agora Maranhão. Nós temos telespectador querendo participar, querendo falar aqui ao vivo. Essa é uma característica do nosso programa. Vamos lá, alô? Alô? Alô, boa tarde? Alô? Eu que estou sem retorno aqui, dentro do estúdio, ou é porque nós não temos o telespectador mesmo? Hein, Boni, veja aí, tá? Veja aí pra gente dar sempre prioridade ao telespectador. Ok? Muito obrigado a todos que estão mandando aqui o WhatsApp ao programa. Aquele abraço. Vamos sim agora à participação. Alô, boa tarde. Boa tarde. Alô? Alô? Boa tarde. Boa tarde. Eu queria fazer uma denúncia aqui do um colégio aqui do Maria José Vaz do Pedi Santos. só para a Rafaela aumentar aqui o televisor para mim. Pode falar, aqui no João de Deus. E eles começaram, disse que iam começar uma reforma e nunca começaram. Pegaram os alunos, alugaram um prédio mais lá embaixo e até agora nunca começou a reforma no colégio aqui, no João de Deus, perto da quadra. Como que é o nome do colégio? Maria José Vaz do Santos. E é um colégio estadual, é? É da prefeitura. É da prefeitura, de São Luís. É da prefeitura ele. De São Luís, né? É aqui em São Luís. Pois é. Que lamentável, né? Você sabia que mais de 80% das escolas estão nessa situação aí, segundo o sindicato dos professores? Mas aí tá demais, olha. Desde o começo do ano. Já estamos que hoje já estamos no mês 7, né? Já está praticamente 6 meses disso aí. E você é pai de aluno? Começaram a reforma lá. Eu passo lá, tá do mesmo jeito. Eu queria que vocês viessem fazer uma matéria lá, para vocês verem, filmar lá. O portão fechado, não tem ninguém trabalhando lá. Passe o contato aí para a Rafaela, nossa produtora, que eu quero ver se amanhã, se a gente tiver um tempinho, né? Vamos ver como que vai estar a agenda amanhã, mas eu quero mostrar essa escola sim. Não é a primeira denúncia que a gente recebe. Quero agradecer muitíssimo a sua participação, viu? Tá bom. Muito obrigado. Olha, eu tenho cansado já, né? Eu confesso que me sinto impotente, viu? Aqui eu gosto de falar nessa câmera aqui porque eu me sinto impotente diante dessa situação crítica já denunciada aqui pela Elizabeth Castelo Branco, presidente do Sind Educação, presidente do Sindicato dos Professores, os telespectadores que não param de ligar. E eu faço uma pergunta. O administrador público que não consegue oferecer pelo menos o bom funcionamento das escolas. Olha, se eu estivesse falando sem provas, mas nós temos imagens e mais imagens de escolas fechadas, de escolas com problemas. Escolas com o teto desabando, com banheiros quebrados, alunos que não têm acesso a banheiros, a higiene, as necessidades fisiológicas, a falta d'água, falta de estrutura de um modo geral.
Nós estamos no século XXI e aí você se depara com uma situação dessas. Vamos esquecer buraco de rua. Eu faço aqui, meu caro telespectador, a você que está me acompanhando, faço aqui um pedido a você. Vamos esquecer a infraestrutura. Esse negócio de buraco em rua, no festival de buracos, esquece isso aí. Isso é o de menos. Hein? Problema na área da saúde. Você tem que enfrentar fila, não é bem atendido. A doença que não pode esperar, esquece isso daí. Vamos esquecer a saúde. Vamos esquecer todos os problemas existentes nessa cidade. Mas vamos fazer um foco aqui somente ao funcionamento das escolas, somente ao bom funcionamento das escolas. Nós estamos falando do ensino fundamental, estamos falando das nossas crianças. Isso é falta de vergonha na cara, não oferecer uma boa educação às nossas crianças. Em muitas escolas nós não tivemos o início do ano letivo de 2016. Já estamos passando da metade do ano. São escolas deterioradas, escolas impraticáveis. O professor não consegue dar aula por problemas, por deficiências. Falta janela, cai o teto, não tem o quadro, quebrou o computador, não tem material didático, o banheiro não dá para fazer xixi, não dá para fazer cocô. Problema de toda ordem. E aí eu pergunto a você, vamos esquecer todos os outros problemas que nos cercam? Transporte coletivo, saúde, buraco na rua, mau atendimento em vários setores. Vamos esquecer isso aí, deixa de lado isso aí. Hein? Vamos deixar de lado. Muito bem, estamos chegando ao final do programa. Amanhã nós estaremos de volta. A gente vai nessa luta, a gente segue essa trilha. Desistir jamais. Amanhã estaremos de volta logo depois do esporte. Um abraço a todos, fique com Deus e até lá.